primeiro texto, vamos ver dois textos. O primeiro texto se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 1, versículo 2 e 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Enquanto os irmãos procuram, eu agradeço a oportunidade mais uma vez. O pastor Pedro conceder. Eu estou ficando feliz de estar aqui. Amém? Todos acharam Atos 17? Diz assim a palavra do Senhor. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2. O sucesso do Evangelho em Tessalônica e a fidelidade daquela igreja. Todos acharam? Diz assim o texto. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Lembramos-nos sem cessar da obra da nossa fé, do trabalho, da caridade e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e muita certeza, como bem sabeis, que fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus que nos livra da ira futura. Amém? Os irmãos podem se sentar, graças a Deus. Eu quero, rapidamente, falar com os irmãos nesta noite sobre esses 2 textos da palavra do Senhor, e usando o seguinte tema: a igreja modelo dos Tessalonicenses. Paulo, ele foi um grande homem de Deus, e a partir do momento que ele encontra-se com o Senhor Jesus Cristo no caminho de Damasco, e teve a sua vida totalmente transformada, mudada, ele recebeu então a missão de ser o anunciador da palavra de Deus. E de perseguidor da igreja passou a ser perseguido, porque passou a viajar e andar em lugares distantes com um único objetivo: pregar a palavra de Deus. E anunciar que Jesus era o Cristo. E anunciar que Jesus era o Filho de Deus. E ele não se importou, mesmo com o perigo de perder a sua própria vida, mas ele foi sempre adiante, sempre olhando para Jesus, autor e consumador da sua fé. E Paulo faz 3 grandes viagens missionárias. Porém, na sua segunda viagem missionária, Paulo tinha como objetivo partir para a Europa, mas Deus mudou totalmente o caminho de Paulo. Diz a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do verso 9, eu vou ler para os irmãos possam compreender. Diz que Paulo teve, de noite, uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia,
e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ou seja, Deus estava mudando totalmente o caminho de Paulo. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Que Deus, Ele tem o controle da nossa vida. Que Deus, Ele tem o controle dos nossos caminhos. E que nós, que estamos na casa de Deus e aceitamos a Jesus, nós temos que permitir que Deus venha nos direcionar no centro da sua vontade. Muitas vezes nós estamos servindo a Deus, mas queremos caminhar os nossos próprios caminhos. Queremos trilhar caminhos que ao nosso coração parece ser bom, que ao nosso consciência, ao nosso pensamento parece ser certo. Mas Deus, Ele sempre tem o melhor caminho para nós. Paulo, ele queria ir para a Europa, mas Deus queria que Paulo fosse até a Macedônia, porque uma grande obra ali teria a ser acontecido. Por quê? Porque Deus queria levar a palavra de transformação a um povo que sofria e a um povo que necessitava conhecer o Evangelho que transforma as vidas. E quando Paulo entende isso, Paulo obedece, irmão. Sabe por quê? Porque Paulo, ele era sensível à voz do Espírito Santo. Paulo entendia que não poderia andar nos seus próprios caminhos, mas sabia que precisava obedecer a Deus, porque se Deus fosse à frente, era garantia de sucesso. Sabe quando é que nós vamos ter sucesso na nossa vida, seja ela na igreja ou fora dela, quando nós ouvirmos a voz de Deus e decidir obedecer a voz de Deus. Então, quando nós passarmos a viver uma vida de obediência, irmão, não há caminho tortuoso. Pode sim ter caminho cheio de espinhos, mas mesmo o caminho cheio de espinhos vai nos conduzir à vitória, vai nos conduzir ao sucesso, vai nos conduzir a conquistarmos tudo aquilo que Deus tem prometido para mim e tem prometido para cada um dos irmãos. Paulo, ele obedecendo, ele deixa então de ir à Europa e vai à Macedônia. Passa por Apolônia, passa por aquela outra cidade e chega até Tessalônica, uma cidade grande, uma cidade próspera e uma cidade que necessitava ouvir a mensagem de Deus. Paulo, ele fica 3 sábados, 3 finais de semana, vamos dizer, ou 3 semanas, na cidade da Macedônia, pregando a palavra de Deus, ensinando, anunciando, porque sabia que ali havia um povo que haveria de aceitar a Jesus, e então ingressar no caminho da fé e se tornar também igreja do Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele anuncia a palavra ali naquela cidade. Só que tem algo interessante. Às vezes nós estamos na casa de Deus e nós temos por privilégio estar aqui, e o dirigente da igreja, o pastor da igreja, o pregador, ele tem uma função. Ele tem que pregar a palavra de Deus. Ele tem que abrir a Bíblia Sagrada e dizer a sua palavra. Mas basta aquele que está sentado a ouvir reagir à palavra, permitir que essa palavra entre ao seu coração, para que então essa mesma palavra produza fruto. Produza algo bom, produza uma transformação, produza algo que vai levar aquela pessoa a conhecer o Deus verdadeiro. Paulo denunciou, mas a igreja de Tessalônica reagiu bem, aceitando a palavra, ouvindo a palavra e se convertendo ao Evangelho, transformando-se numa igreja modelo para cada um de nós nesta noite. E nós vamos falar e vamos aprender nesta noite porque a igreja de Tessalônica se tornou um modelo para nós hoje seguirmos, para que venhamos a copiá-la, para que possamos também ser modelo e fazer com que essa igreja, dentro de pouco tempo, precisa vir buscar um lugar maior, porque muitas almas vão se converter ao novo Evangelho. Paulo, ele prega em Tessalônica por 3 sábados e usa um método muito interessante de pregação. Porque Paulo sabia que ele precisava fincar a estaca do Evangelho naquela cidade. Paulo sabia que ele precisava levar semente ao coração daquele povo. E Paulo sabia que ele precisava fazer com que a palavra viesse a estar guardada no coração daquele povo e daquela igreja. Então Paulo usa 4 tipos de mensagem. Ele usa 4 verbos, tipos de verbos, tipos de mensagem, para que aquela igreja viesse a entender quem era Jesus e por que deveriam agora ter a sua vida transformada. Nós vamos ler lá, 1 Atos 17, o versículo que nós lemos,
nós vamos ver no verso 2 e 3, que Paulo ele usa primeiramente algo interessante, porque Paulo foi até a sinagoga dos judeus por 3 finais de semana, e era costume dele, onde Paulo chegava, a cidade que ele chegava, ele ia até uma sinagoga, porque ele sabia que ali ele tinha a oportunidade de pregar a palavra. E Paulo, primeiramente, quando chega na sinagoga lá em Tessalônica, ele usa algo muito interessante. Diz a palavra de Deus que Paulo disputou com os judeus, ou arrasou. Há uma versão bíblica que diz arrasou, outra diz disputou. O que Paulo estava fazendo, irmão? Paulo ele estava levando a mensagem àquela igreja de uma forma muito interessante. Paulo estava usando perguntas e respostas. Paulo estava tratando, disputando, combatendo, se degladiando, vamos dizer assim, com os judeus que estavam ali, mas Paulo usava essa expressão disputar, lá, através de perguntas e respostas. Paulo estava demonstrando que Paulo tinha um conhecimento das Escrituras. E aqui, irmãos, que mora um grande problema para os nossos dias de hoje. Nós que estamos na casa de Deus, nós precisamos ter o conhecimento da palavra de Deus. Por quê? Porque lá fora, irmão, muitos vão questionar você. Lá fora, irmão, muitos vão disputar com você acerca da sua fé. E se você não estiver preparado com o conhecimento adequado da palavra, como iremos levar a mensagem e dizer que o Cristo que nós servimos é o Deus verdadeiro? Paulo ele disputava com perguntas e respostas, e Paulo trazia um grande conhecimento bíblico, a ponto de todos estarem admirados de quão grande conhecimento Paulo tinha. E é nesse momento que nós precisamos olhar para nós, a igreja de hoje, e entender que nós precisamos estar na casa de Deus. Sabe por quê? Porque aqui nós nos alimentamos e aprendemos a palavra. Para que você que está aí sentado nessa noite nos ouvindo, possa, quando está lá, estiver lá fora e ser questionado acerca da sua fé, ter o conhecimento necessário para dizer: olha, o Deus que eu sirvo é o verdadeiro. O Deus que eu sirvo é o Deus real. O Deus que eu sirvo, Jesus que eu sirvo, é o Jesus que transforma vidas. Então você que não conhece, ou você que está servindo o Deus falso, venha aqui, senta comigo, porque nós vamos agora discutir, nós vamos aprender, nós vamos agora mergulhar dentro da palavra de Deus e vamos mostrar para você que na Bíblia que Jesus é o Senhor. Mas será, irmãos, que hoje nós temos tal conhecimento para disputar e para dizer que aquele que nós servimos é o Deus verdadeiro? Eu deixo essa primeira pergunta para os irmãos. Porque nós estamos aqui na casa de Deus, nós estamos no culto. E nós estamos cultuando a Deus, mas o objetivo principal nosso de estar aqui é aprender a palavra, para que possamos viver o cristianismo lá fora. É muito fácil estar aqui e apenas pular, gritar, sentir algo de Deus, mas é necessário guardarmos no nosso coração a palavra de Deus, para que possamos estar preparados para tudo que está esperando nossa vida. Então Paulo ele arrasou, ele disputou, ele entrou na sinagoga e não perdeu tempo. Foi logo colocando aqueles judeus no banquinho dizendo: olha, eu vou te apresentar o Jesus que salva. Eu vou te apresentar o Jesus que transforma. Eu vou te apresentar o Jesus que mudou a minha vida e que vai mudar a sua vida se você permitir que o conhecimento da palavra entra dentro do seu coração. Segunda coisa que Paulo faz quando ele entra na sinagoga, além de disputar com os judeus acerca da fé, trazendo uma pergunta e resposta, Paulo ele expôs a palavra do Senhor. Paulo ele explicou àqueles judeus exatamente aquilo que a palavra de Deus estava ensinando a eles, estava escrito. E é aí que nós precisamos entender que não é apenas pregar, não é apenas falar, mas é expor, ou seja, explicar para aqueles que estão nos ouvindo realmente o conteúdo da palavra de Deus. Porque se nós não entendermos, irmãos, não vale a pena nós estarmos aqui. Então Paulo ele expôs, Paulo explicou para eles exatamente o conteúdo do Evangelho. E esse conteúdo, ao entrar no seu coração, iria transformar a vida daquela igreja. Iria criar ali uma grande igreja modelo. Paulo expôs, Paulo explicou que nós, nos dias de hoje, temos uma grande responsabilidade quando estivermos pregando, que é explicar exatamente aquilo que a palavra de Deus está. Mas eu pergunto mais uma vez aos irmãos, como nós estamos vivendo nos dias de hoje? Qual é o contexto dos dias de hoje? Que tipo de mensagem nós estamos ouvindo? Que tipo de pregadores nós estamos ouvindo? Que tipo de líderes nós estamos ouvindo que muitas vezes distorce a palavra ou não tem em si mesmo a capacidade de ensinar
ensinar, de transmitir, de expor a palavra de Deus àqueles que estão ouvindo a igreja do Senhor, ou aqueles que estão se agregando à igreja do Senhor. Então existe uma grande responsabilidade, e isso pesa no meu ombro, pesa no ombro do pastor Evaldo, pesa no ombro do pastor Pedro, especificamente aqui, e ele tem por obrigação explicar aos irmãos detalhadamente a palavra de Deus e aquilo que ela está ensinando. Mas muitos nos dias de hoje estão mudando a palavra de Deus, ou acrescentando algo, ou diminuindo dela algo essencial à nossa fé. E muitos estão sendo enganados por feitas, por heresias e por falsos profetas, por falsos pastores. Então veja que Paulo tem uma grande preocupação. Ele ia até a igreja de Tessalônica pregar a palavra, mas para que a igreja viesse a crescer e se tornar uma igreja modelo, ele precisava com responsabilidade pregar a palavra. Paulo então ele estudou com os judeus. Paulo então ele expôs, ensinando a cada um deles o conteúdo das Escrituras. Terceiro, Paulo demonstrou que a palavra de Deus era verdade. Porque uma coisa é só pregar, outra coisa é demonstrar que a palavra de Deus é verdade. Paulo ele demonstrou que Jesus era de fato o Messias. E o Jesus que ele pregava era de fato aquele que estava lá descrito no Antigo Testamento. Então Paulo ele demonstrou totalmente a vida de Jesus àqueles discípulos, aqueles crentes que estavam se convertendo, aquela igreja que estava se formando. Paulo ele pregou demonstrando que Jesus era o Deus verdadeiro. E o termo demonstrar, que no grego significa paractene, ele significa que devemos colocar lado a lado ao apresentar evidência. O que Paulo estava fazendo? Paulo estava pegando as profecias do Antigo Testamento e colocando Jesus lado a lado nessas profecias e demonstrando que Jesus era, de fato, o cumprimento daquelas profecias. E que Jesus que ele pregava era nada mais, nada menos do Deus que no Antigo Testamento todos estavam conhecendo, todos conheciam e tinham no seu coração. Todos esperavam a manifestação de Jesus, do Deus, do Cristo, mas Paulo estava demonstrando através da sua pregação que Jesus era o cumprimento daquelas profecias, irmãos. De bom estão entendendo? Jesus era exatamente o cumprimento daquelas profecias. Paulo então demonstrou que Jesus era o Deus real e nós precisamos, na nossa vida cristã, na nossa pregação, demonstrar que Jesus é o verdadeiro. Porque, irmão, porque lá fora muitas restrições. E a religião não leva o homem para o céu. A religião não salva o homem, irmão. A religião, muito pelo contrário, é a causadora de muitos males. Olha lá para o Oriente Médio e veja a situação daquele povo, sofrendo, sendo destruídos dia após dia, simplesmente porque estão agarrados à religião. Mas o Jesus que nós servimos, ele vai muito além da religião. O Jesus que nós servimos, ele é o Deus verdadeiro, que quando entra na nossa vida, transforma totalmente o nosso ser, muda totalmente a nossa história, cria em nós expectativas novas. Então nós precisamos demonstrar que o Jesus que nós servimos é o Deus real, para que muitos possam também, amanhã ou depois, estar aqui dentro, sentado nessa cadeira, adorando a Deus como você está, servindo a Deus como você está, e fazendo parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo tinha uma preocupação enorme em pregar a verdade àquele povo, porque a partir da pregação de Paulo criaria ali uma grande igreja modelo para nós servirmos de Jesus. Quarto, Paulo, depois que disputou, arrazoando, expondo e demonstrando, Paulo ele anunciou a morte e a ressurreição de Jesus. Paulo apresentou, irmãos da igreja de Tessalônica, a vida de Jesus. Sabe qual é a mensagem que Paulo estava pregando? Jesus. Entendeu? Sabe qual é a mensagem que Paulo estava pregando, irmão? Jesus. Paulo não estava pregando sobre antropologia. Paulo não estava falando de grego. Paulo não estava falando de hebraico. Paulo não estava falando de teologia. Paulo simplesmente estava anunciando Jesus. E a mensagem que muda a vida é Jesus. A mensagem que transforma as vidas é Jesus. Paulo então ele disputava, Paulo então anunciava a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, mostrando aquele povo que Jesus era, é e será sempre o
Deus verdadeiro. Então nós que estamos aqui hoje e temos a responsabilidade de sermos cristãos e de pegarmos a palavra, quando estiver lá fora, irmão, prega Jesus. Fala de Jesus. Fala que Jesus salva. Fala que Jesus liberta. Fala que Jesus transforma. Fala que Jesus muda a situação do homem. Fala que Jesus tira o homem lá do fundo do poço e coloca ele sentado aqui. E amanhã depois ele está pregando a palavra de Deus cheio do Espírito Santo. O que Paulo fazia? Ele simplesmente anunciou Jesus. E a mensagem que salva é a mensagem de Cristo mesmo. Se nós estivermos pregando outra coisa além de Jesus, a igreja não vai crescer. Se nós estivermos pregando outra coisa além de Jesus, não adianta. Não há colheita, não há produtividade, não há expansão. Mas quando nós estivermos pregando Jesus, então muitos se converterão, porque ouvirão a palavra que transforma. Então, após essa grande pregação de Paulo, surge na igreja de Tessalônica um povo forte, um povo cheio de Deus, um povo cheio do Espírito Santo de Deus. Depois de ouvir uma mensagem verdadeira, nasce uma grande igreja que se forma ali. E agora nós vamos ver as razões pelas quais essa igreja se tornou um modelo ou um exemplo para que nós venhamos a nos espalhar nela, para que possamos ser também um exemplo. Nós temos uma grande responsabilidade em pregar a palavra de Deus. Muitas vezes eu sempre digo assim, que muitos não gostam. Muitos querem vir na igreja e querem aquele pregador que sai pulando, sai correndo no meio da igreja. Isso é bom, mas primeiro ouvimos a mensagem de Deus. E entendemos aquilo que Deus quer falar para nós. Então, vamos ver quais as razões pelas quais aquela igreja, depois de receber a mensagem de Paulo, se tornou uma igreja modelo. Aí nós estamos vendo no texto de 1 Tessalonicenses que nós lemos. O primeiro motivo que aquela igreja se tornou um exemplo foi que aquela igreja imitou o modelo certo. Como? Aquela igreja simplesmente imitava Paulo e a Jesus. E aqueles que com Paulo estavam anunciando a palavra, eles tomaram o exemplo de Paulo, eles tomaram o exemplo de Jesus e imitaram exatamente a pessoa certa. E nós vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 6, diz assim: e vós fostes feitos novos imitadores do Senhor. Então, a primeira coisa, irmão, que nós devemos aplicar na nossa vida é que nós devemos imitar o modelo certo. Imitar Jesus Cristo, que é o padrão, que é o exemplo melhor a ser seguido. Não há outro exemplo a ser seguido senão o Jesus. E Paulo dizia: olha, sede meus imitadores, porque o próprio Paulo também imitava Cristo. O próprio Paulo também imitava Jesus. E imitadores, é interessante essa palavra, porque imitar ou imitadores vem de mimetai. E daí surge a palavra mímica, que descreve alguém que imita outra pessoa para seguir o seu exemplo e ensino. Alguém que imita outra pessoa para ser idêntico àquela pessoa. É por isso que Jesus chama os seus seguidores de discípulos. Porque discípulo, ou talmide no original, traz algo muito mais profundo do que discípulo para nós. Ou seja, são pessoas que realmente se dedicam 100% ao seu Senhor, ao seu mestre, que quer segui-lo, quer aprender com ele, para que amanhã, no futuro bem próximo, viesse a ser exatamente igual ao seu mestre. Então, imitadores, aqui que Paulo está dizendo, que aquela igreja de Tessalônica se tornou uma igreja modelo porque imitou 100% a Jesus. Imitou 100% a Paulo e se tornou uma grande igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Nossa igreja, no dia de hoje, nós estamos imitando quem? Porque naquela igreja de Tessalônica não havia só a informação da palavra pregada, mas muito mais do que isso, irmão. Havia transformação depois de receber a palavra pregada. Naquela igreja, então, não havia apenas informação, mas, sobretudo, algo mais excelente, que a transformação. E quando nós estamos sentados aqui, a responsabilidade nossa não é só de ouvir, não é só de ouvir a mensagem e dizer: nossa, como o pregador pregou bonito, nossa, como o pastor Pedro hoje está obrigado. Não, é muito mais do que isso. É quando a gente sair da nossa igreja, sair lá fora, quando chegarmos em casa, vestir
estivermos na igreja, na faculdade, no trabalho, nós possamos ter essa mensagem e essa transformar nossa vida. E passamos então a viver a mensagem, a aplicar a mensagem na nossa vida. Então aquela igreja, imitando o modelo certo, ela passou a não só ter informação, mas a ter a transformação, que fez com que essa igreja se tornasse um grande modelo. Segunda coisa que podemos aprender com essa igreja, é que a igreja de Tessalônica recebeu a mensagem certa. Lembra, glória a Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. A igreja de Tessalônica recebeu a mensagem certa. Veja a continuação do verso. Como bem sabeis, verso 6, imitadores do Senhor, recebendo a palavra, faz a mensagem certa? A Bíblia. Então, vamos entender, vou falar. A mensagem certa é a Bíblia, irmão. E será que nós estamos recebendo a palavra de Deus hoje? A verdadeira? Não, vamos explicar. Como é que está o contexto de hoje? Como é que está? Hoje se vê aí fora muitas igrejas, a cada dia placas e mais placas, portas e mais portas sendo abertas. Porque muitos já não querem ser submissos a uma liderança, querem ser líderes, mas estão realmente pregando a palavra que transforma. É a Bíblia que eles estão anunciando, irmão. Nós precisamos avaliar isso. E graças a Deus, pela vida do pastor Pedro, que eu conheço ele, que traz para os irmãos a Bíblia. Ele traz para os irmãos a palavra, a Bíblia. Essa é a única forma que nós recebemos a palavra da verdade. Como nós estamos reagindo à palavra da verdade? Como é que nós estamos reagindo a essa palavra? Aplicando ela no nosso coração, vivendo ela, sendo realmente fiel a ela? Nós estamos recebendo a palavra certa, se nós estamos reagindo bem a ela ou não? Estamos deixando que a palavra venha a ser levada embora. Entra para o ouvido, sai para o outro, ou desce ao mais profundo do nosso coração. Como é que nós estamos reagindo? Porque é uma grande responsabilidade para quem se prega. Sabe por quê? Porque lá em Jeremias 23, 28, Deus repreende os falsos profetas. Deus repreende aqueles que pregam a palavra de maneira distorcida. E eu vou ler para os irmãos, é importante nós lermos lá em Jeremias 23. Jeremias 23, verso. Jeremias, lá no Antigo Testamento. Jeremias 23. Abre aí, vamos ver. É importante. Diz assim, ó. Jeremias 23. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que luta a pena? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e dizem ele diz. Veja a responsabilidade daquele que é o Deus está dizendo assim: eu sou contra aquele que diz Senhor, sendo que eu não estou dizendo nada. Sabe, irmão? Eu ouvi de um pregador certa vez que mais corajoso é o homem que diz assim diz o Senhor, sem que o Senhor não disse nada. Ele vai pagar o preço muito bem. Então Deus estava repreendendo aqueles que têm porventura distorcida a palavra, mas graças a Deus que nós temos nos empenhado. E precisamos nos empenhar cada dia. E sermos fiéis à palavra que nós estamos ouvindo. Estamos recebendo a palavra como filho ou nós estamos recebendo a palavra como pai? Nós precisamos de nós receber a palavra como filho. E aquela igreja se tornou uma igreja modelo, porque recebeu a palavra. Paulo não foi lá e contou história, irmão. Paulo não foi lá e contou historinhas, não. Paulo foi lá e pregou simplesmente Jesus, que demonstrou que ele tinha e que poderia passar aqueles irmãos a verdadeira palavra de Deus. Terceiro, a igreja de Tessalônica se tornou um exemplo, sabe por quê? Porque recebeu a palavra em meio a muita tribulação, mas com alegria do Espírito. E hoje, irmão,
Como nós estamos recebendo a palavra em muita tribulação? Sim, para muitos sim. Aquela igreja recebeu a palavra em meio a muita tribulação. Mas ela recebeu a palavra, mas com a alegria do Espírito Santo de Deus. Aquela igreja ela não ficou decepcionada com Deus por causa da tribulação. E é isso que nós precisamos entender hoje. A não ficar decepcionados com Deus por causa das lutas que estão lá fora. Aqui dentro nós não apresentamos as nossas lutas. Eu não sei dizer qual dos irmãos está passando por grande dificuldade, mas eu sei dizer que muitos irmãos estão passando por grande dificuldade. Mas qual é a reação nossa em meio a essa tribulação? Como nós estamos aqui na casa de Deus, como nessa noite, ouvindo a palavra, mas lá fora está uma situação tão grande. Eu sou desempregado, está em casa uma enfermidade. Na minha casa está faltando até mesmo um ponto cada dia. Eu não sei. Mas diante dessa situação, como é que nós estamos recebendo a palavra de Deus? Se nós cremos, se nós acreditamos que a palavra de Deus é a verdade. E que muitas vezes, muitos de nós vêm à igreja com o objetivo de ter a sua vida totalmente transformada. E quando entra na igreja, piora. Parece que Deus não está me olhando, não está me vendo, não tem nada comigo, não tem nenhum compromisso comigo. Eu estou na casa de Deus, estou ouvindo a palavra está dizendo que Deus transforma, que Deus restaura, que Deus cuida. Só que eu estou aqui nesta noite e estou angustiado, porque lá fora a situação me espera. Mas, irmão, nós precisamos, com a alegria do Espírito Santo, receber a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus Cristo nos deu a entender e nos explicou isso, que a vida cristã não é fácil. E que cada um de nós, para que viéssemos a se tornar discípulos deles, venhamos a entender que é necessário carregar a cruz. Jesus fala, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. O que Jesus estava dizendo? Estava dizendo que se tornar um discípulo não era fácil. Se tornar um servo de Deus não era fácil, mas que deveria negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Sabe por quê? Porque a vida cristã requer muitas renúncias e que muitas vezes nós não estamos preparados. Muitas vezes nós não estamos preparados, mas não queremos passar por esse processo de renúncia. E Jesus nos ensina isso. Quer ver? Lucas, capítulo 14, 25. Vai com a calma. Lucas, capítulo 14, verso 25. Veja o que Jesus diz. Veja o que Jesus ensina. É importante nós estamos na noite de hoje aprendendo com a palavra de Deus. Lucas 14, 25. Diz assim. Ora, ia com ele quem? Uma grande multidão. E voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmão, e irmã, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo, irmão. Não pode ser meu discípulo. Aí ele explica por quê. Veja o que diz no verso 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. 28. Ele faz uma comparação. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se apresenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem como acabar? O que Jesus está ensinando ali? Que aquele que quer edificar uma torre, antes de edificar, começar a construção, o que ele deve fazer? Ele deve sentar numa mesa, pegar o seu papelzinho, a sua caneta e começar a fazer as contas dos gastos e saber o quanto ele vai gastar, para que, ao iniciar a construção da torre, ele não venha a deixar de terminar. É isso que Jesus estava dizendo. E Jesus estava mostrando para nós que nós, na nossa vida, precisamos, antes de ingressar na casa de Deus, para servir a Deus com fidelidade,
também analisar se nós estamos preparados para pagar o preço. Porque senão nós não seremos discípulos. Veja, para que não aconteça que depois de haver poucos alicerces, e não para poder acabar, todos os que vierem comecem a escarnecer dele. Dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Irmãos, diz a palavra de Deus em Hebreus 12 que nós estamos rodeados por uma tão grande número de pessoas. Sabe o que significa? Que o mundo está olhando para você. E se você não preparou bem, não contou os gastos, não fez uma análise, e Deus tem desistir no meio do caminho, sabe o que vai acontecer? Aquele seu colega, aquele seu irmão, seu pai, sua mãe, aquele que você conhece, vai chegar dentro de você e dizer, mas você já vai desistir, Jesus? Você já vai parar no meio do caminho? Você que está passando para mim, você que me dizia que eu deveria estar na igreja, me convidava para a igreja, hoje você está se desviando. Por quê? Porque não estava preparado para seguir Jesus. Meu Deus, continua o Deus. Ou qual é o rei indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se atenta primeiro a tomar conselho se soube que com 10 mil pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20 mil? De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Eu não vou na guerra. Se eu não estou preparado, eu não vou na guerra. O inimigo vem com uma força muito maior do que a nossa, irmão. O inimigo está lá fora e está exatamente preparado. Sabe por quê? Porque ele é um ser espiritual. Ele não usa o tempo, ele não dorme, ele não come, ele não bebe, ele não se cansa. Ele está exatamente nos rodeando como leão, cada dia, só esperando uma horinha para entrar na sua vida e te destruir. Então, se você não estiver preparado para enfrentar o seu inimigo, você vai pedir condições de paz. Ou seja, eu vou parar, não vou seguir esse caminho com Deus. Eu não vou ser igreja, eu não vou seguir porque eu não aguento mais, irmão. Nessa noite, Jesus vai nos ajudar. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está dentro da sua vida. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Veja que Jesus fala pela segunda vez, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com quem se adubará? Não presta para a terra, nem para o monturo, lança-no fora. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. E o que a igreja é nessa terra? Sal da terra do Jesus. Mas se o sal perder a sua qualidade, sal serve para quê? E Jesus vai jogar assim no monturo é lixo. Lixo serve para quê? Como usar, não serve de nada. Então, se eu, como sal, não estiver preparado, eu não vou salgar. Salgar fala de preservar a corrupção, fala de conservar a pureza da nossa vida com Deus. Então, aquela igreja, a igreja de Tessalônica, ela se tornou um exemplo a ser seguido, sabe por quê? Porque recebeu, mesmo em meio a muita tribulação, mas com a alegria do Espírito, a palavra de Deus, sabendo que a partir daquele momento a renúncia seria inevitável. Que a partir daquele momento a vinda de angústia seria inevitável. Que a partir daquele momento a luta, a tribulação, as dores viriam de uma maneira inevitável. E Pedro, ele explica isso lá na sua primeira carta. Como? Ele diz aos cristãos que agora fogem da perseguição milénia. Que agora fogem da grande perseguição. Pois na época os cristãos eram jogados às covas dos leões, crucificados, queimados vivos. E isso, irmão, está acontecendo em muitos lugares. Sabia? Muitos lugares. E Pedro diz assim, olha, a tribulação que vem, a angústia que vem, não é para destruição. É para amadurecimento da sua fé. E Pedro faz uma comparação da nossa fé com o ouro. Que o ouro, antes de ser ouro, ele passa por um processo de purificação. Vai lá na terra e pega o ouro. O que é o ouro lá na terra? Um metal sujo, poluído. Mas para se tornar ouro, ele passa pela purificação, ele passa pelo fogo. E aquele fogo, em altíssimo grau, vai derretendo, limpando totalmente o ouro, para que o ouro venha brilhar e ter o valor de ouro. E Deus diz assim, vossa fé é semelhante ao ouro, que passa por esse processo de purificação. Então, a tribulação, a dor que você está passando, a angústia que você está passando, entenda, não é porque Deus não tem nada com você, é porque Deus quer fazer você crescer, amadurecer, e ter mais experiências com Ele. A igreja tornou o exemplo a ser seguido, sabe por quê? Porque foi uma igreja que imitou totalmente a Cristo.
E a partir do momento que se tornou imitador, eles se tornaram um exemplo. Porque imitaram exatamente a pessoa certa, Cristo. E exemplo ou modelo, a palavra modelo é tipo. Tipo significa marca visível, cópia, imagem, padrão e exemplo. Aquela igreja se tornou então para o momento da época e para nós hoje a impressão de Jesus. Ou seja, uma igreja tão fiel a Deus, que quando alguém olhava no frente da igreja de Tessalônica e dizia, Jesus está lá, porque é exatamente igual. É exatamente igual a Paulo, é exatamente igual aos missionários, é uma igreja cheia de Deus, é um exemplo que nós precisamos nos tornar no dia de hoje, irmão, a impressão de Jesus Cristo. Aleluia. É verdade. Nós terminamos, porque a hora já foi. A igreja dos Tessalonicenses, eles aprenderam. Só que é interessante que depois que eles aprenderam, eles passaram a ensinar. O que adianta eu só aprender e não ensinar ninguém? O que adianta eu aprender e ser cheio do conhecimento, não consigo transmitir isso para ninguém? Eu não faço discípulos, porque Jesus diz, ir por todo mundo fazer discípulos. Jesus não disse fazer pregadores, pastores, gente cheia de missão, não, fazer discípulos, ou seja, pessoas iguais a mim. Então aquela igreja, além de receber e de aprender, passou a ensinar. Eles eram então tanto receptores da palavra, como transmissores da palavra. Veja que no verso 5 diz assim, porque o nosso evangelho não foi a voz somente em palavras, mas também em poder do Espírito Santo. E com muita certeza, com bem saber, quais fomos entre vós, pelo amor de Deus. Então, o Evangelho, a palavra de Deus, não foi a voz somente em palavra, mas em demonstração de poder. Então, eles receberam realmente a palavra. E quando eles receberam a palavra, receptores se transformaram em transmissores. Por quê? Porque no verso 2 diz assim, porque a voz soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou. A igreja fez discípulos, irmão. A igreja se expandiu, a igreja cresceu. Sabe quando é que a igreja vai crescer? Quando cada crente convertido gerar outro crente convertido. Sabia? Quando você entender que você é um discípulo de Jesus, é um crente de Jesus e deve gerar outros, aí você vai convidar o seu vizinho para vir à igreja. Você vai convidar o seu colega de trabalho, você vai fazer de tudo para trazer alguém. Porque você sabe que a palavra de Deus transforma as vidas. Você sabe que a palavra de Deus gera esperança, muda o homem. Então você vai fazer com que a igreja venha crescer. Aquela igreja recebeu a mensagem, fez com que a igreja crescer. Então o nosso problema no dia de hoje é que nós somos receptores extremos, mas péssimos transmissores da palavra de Deus. Muitos jogam a responsabilidade apenas no pastor. O pastor que evangeliza, o pastor que vai atrás, o pastor que vai visitar. Não, nós somos parte do corpo. Gerando discípulos, porque no verso 9 diz assim, porque eles mesmos anunciam de nós, eles quem? Os crentes da igreja. Eles mesmos anunciam de nós qual é a estrada que vemos para convosco, e como dos ídolos. Olha que Paulo diz, como que a pregação, a mensagem foi tão extraordinária, sem se entender qual é a missão, porque o povo que recebia, eles se converteram dos ídolos e dos convertidos agora ao Deus de verdade, ao Deus da verdade, ao Deus que criou todas as coisas, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, esperar do céu a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber que Jesus que nos livra da igreja. Foi uma igreja do Deus também. Agora nós vamos encerrar, nós vamos falar do céu. Se tornou uma igreja modelo e havia 3 virtudes extraordinárias na igreja de Tessalônica, chamadas de virtudes teologais dentro da palavra de Deus. Eles haviam em seus corações fé, haviam em seus corações amor, e haviam em seus corações esperança. Como assim? Quanto ao passado, estava firmado na verdade, pois tinha colocado a sua fé em Deus e agora trabalhava para o seu Senhor. O que significa isso? Fé.
Eles creram e agora trabalhavam para o seu Deus, porque tinham fé. E se você ter fé, você trabalha para o seu Deus. Se você ter fé, você vai fazer com que a igreja venha a ser expandida. Creia nisso, busque isso. Permite que Deus faça isso na sua vida. Quanto ao presente, eles estavam envolvidos no amor a Deus e ao próprio, não fala de amor. É uma igreja que amava. É uma igreja que não vivia de hipocrisia, falsidade, mas amava. Estendia as mãos, pegava no colo, ajudava. Por isso a igreja crescia. E quanto ao futuro, estava sendo alimentado pela esperança da segunda vinda de Jesus. Fala disso? Esperança. Eles criam que logo Jesus ia voltar. E logo eles criam tanto isso, que Paulo tem que escrever a segunda carta de Tessalonicenses dizendo que não é para aquele tempo, que eles poderiam começar novamente a trabalhar, porque muitos deixavam os seus empregos, ficavam em casa esperando que Jesus ia voltar. Afinal, muitos falsos profetas estavam anunciando isso. E Paulo escreveu a segunda carta para dizer que Jesus vai vir, mas não era ainda o tempo. Então, o que nós precisamos aprender, o que nós precisamos compreender, é que nós precisamos ser imitadores de Jesus. E aprender com essa igreja para nos tornarmos imitadores. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Então, quero que os irmãos fechem os seus olhos. E eu vou nesse momento fazer algo que eu não costumo fazer. Não sei. Jamais. Eu quero que os irmãos levantem a mão para o céu, Senhor. Porque eu quero profetizar. Profetizar significa trazer à existência aquilo que não existe. Profetizar que essa igreja, em nome do Senhor Jesus, vai se tornar uma igreja modelo. Vai se tornar uma igreja exemplo. Porque dentro de pouco tempo, muitos vão aceitar a Cristo aqui. Porque cada membro, cada irmão, cada irmã, cada jovem nessa igreja se tornará um discípulo real e verdadeiro de Jesus, a ponto de transbordar a presença de Deus e de levar mão fluida, equidinada, e outros sacramento de detalhe, levar a mensagem, a mandou, e a manata, e onde cada vagabundo de cai, levar a mensagem de Deus, e muitos vão se converter, muitos vão ser transformados, e nesse pouco tempo não haverá lugar nesse lugar, porque muitos estarão aqui diante da palavra do Senhor, ouvindo a mensagem de Deus, se converterão, aceitarão a Cristo, e essa igreja, em nome de Jesus, se tornará modelo em nome do Senhor. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Aleluia.